Olá, querida mulher! Dando continuidade às nossas breves reflexões sobre as mulheres da Bíblia. E estamos recém na quinta mulher. Já falamos sobre a Eva, falamos sobre a Sara, falamos sobre a Rebeca, sobre a Joquebede e hoje vamos falar sobre Miriam. Miriam você já a conhece, já a vimos no nosso encontro passado, quando falamos ali de Joquebede, a jovem que estava ali cuidando do irmão era Miriam. E ali nós já podemos ver seu espírito de liderança, já podemos ver muitas qualidades dessa moça ali, sendo rápida no seu pensamento, sendo alguém comprometida com a sua família, com a causa da sua família, amorosa com seu irmão. Vimos ali muitas coisas boas nessa moça. E Miriam estava ali então e correu e foi para casa e já chamou a mãe quando percebeu ali que a princesa havia se aproximado do menino. Ela já foi até lá, já se ofereceu para chamar uma ama de leite e quem que ela buscou? Buscou a mãe. Então vemos ali a sua capacidade de iniciativa, de estar atenta, de alguém que estava comprometida em resolver aquela situação junto com sua família. Muito tempo se passou, agora Moisés já estava com mais ou menos 80 anos e Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito, para levar o seu povo para a terra prometida. E essa não foi uma tarefa fácil para Moisés. E Deus coloca junto com Moisés, chama junto, e eu tenho essa informação em Miqueias 6:4, coloca junto com ele, na sua equipe, Arão e Miriam. Então eu vou me encontrar novamente com Miriam, lá em Êxodo 15, quando temos a travessia do Mar Vermelho, e ali nós já vemos Miriam também exercendo a sua liderança ali. Moisés, logo depois da travessia do mar, ele tem um cântico de adoração a Deus, e e Miriam então chama as mulheres, e você pode acompanhar se quiser lá em Êxodo 15, verso 20 diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então Miriam, ela tem esse momento lindo ali com as mulheres. E eu imagino que deve ter sido assim um momento de muita enlevo, de muita gratidão, porque o povo estava numa situação ali de aperto, nós conhecemos pela história, não é? E de repente o mar se abriu e de uma forma sobrenatural eles atravessaram o mar. E não deve ter sido fácil para aquelas mulheres, todas essas situações. E agora Miriam lidera ali, chamam pela presença de Deus. Que momento lindo de adoração, de gratidão a Deus. E quem que liderou? Miriam estava ali. E essa profetisa aqui, ela está sendo chamada de profetisa. Mas tudo estava indo muito bem com Miriam. Mas, como eu disse no nosso primeiro encontro, queridas, eu falei que nós aprenderíamos dessas mulheres, do seu caráter, aprenderíamos da sua história, aprenderíamos dos seus acertos e aprenderíamos também dos seus erros. E com Miriam, nós aprendemos mais com os seus erros, com o seu erro, do que com o seu acerto. Preste atenção. Lá em Números, aí você pode ir lá se quiser, esse registro está em Números 12. Nós temos ali a informação de que Miriam, ela fez comentários a respeito do seu irmão Moisés. Ela fez comentários a respeito do casamento de Moisés, da pessoa que Moisés havia escolhido,
ela e Arão questionaram a liderança de Moisés. Então o texto diz assim, eu não vou ler todo o texto, mas vou ler aqui o verso 1 e 2. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. Depois o Senhor diz, e eles também ainda falaram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então eles ficaram questionando, tecendo comentários a respeito da escolha de Moisés e a respeito da liderança de Moisés. E o Senhor fala para eles. O texto me diz que Deus ouviu a conversa e diz para eles: como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? É interessante que nos chama a atenção que não foi Moisés que se ofendeu, que não foi Moisés que tomou partido na situação. Foi o próprio Deus que não gostou da atitude de Moisés e de Miriam, especialmente de Miriam, porque parece que ela que liderou essa conversa. Sabe, queridos, Miriam era uma líder, foi uma mulher muito usada por Deus, com muitas qualidades, com dons, com unção, percebe-se isso, mas Miriam não guardou o coração. Ela, não guardando o seu coração, ela permitiu que viessem sentimentos, que viessem pensamentos, e expressou isso sem ter passado com temor diante do Senhor. E talvez ela pudesse ter feito isso de uma forma particular, conversando com Moisés, mas não expressando isso, e Deus não se agradou disso, chama eles na tenda da congregação lá, e no texto eu tenho essa informação, e a consequência veio que Miriam ficou leprosa, e Moisés teve que interceder por ela para que saísse essa lepra. E nós sabemos que a lepra é um simbolismo de pecado, veio aquela situação, e é nisso aqui que nós aprendemos com Miriam, como nós temos que guardar o nosso coração das críticas, como nós temos que guardar o nosso coração de questionar, às vezes, a atitude de uma liderança, como nós temos que ter isso que o Senhor colocou aqui. Vocês, como não temeram? Como vocês não tiveram temor nos seus corações? E isso tem que estar no nosso coração, amada. E é isso que chama a atenção nesse relato da história de Miriam, que tão usada, tão cheia de dons, chamada pelo Senhor, mas que de repente ela se sentiu no direito de estar fazendo crítica ao seu líder, que era também o seu irmão. E isso nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, a nossa casa. Às vezes falamos ali mal das autoridades, às vezes ali estão os nossos filhos, estão ouvindo. Isso é a causa, às vezes, de muitos jovens se desviar da fé, quando ficamos ali criticando as nossas autoridades espirituais na nossa casa. Então, se você tem alguma situação, vá lá, converse com seu líder, fale com ele no particular, mas vigia o teu coração da crítica. O Senhor, interessante ali, que chama a atenção, que foi o próprio Deus que assumiu essa ofensa, como se tivesse tocado no próprio Senhor. E assim, nós aprendemos isso, e com certeza, se aqui ficou registrado esse incidente, é porque o Espírito Santo queria que nós ficássemos atentas a isso também. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir.